Em meados de 2017, 2018, por aí, o grupo Geeks and Gamers lançou um dossiê, um exposed, a respeito do James Gunn. Na época ele ainda era diretor de Guardiões da Galáxia, ele ainda nem sonhava em ser diretor da DC e nem do Superman. Mas ele já era uma pessoa influente, já era uma pessoa com destaque em Hollywood, especialmente dentro do subgênero de filmes de sci-fi e de super-heróis. E por conta disso, o povo estranhou quando descobriram alguns tweets dele, né? Tweets onde ele, por exemplo, declarava apoio à NAMBLA, né? A NAMBLA, caso você não saiba, é uma instituição e um grupo ativista pró-pedo, certo? Eles basicamente defendem o direito de homens maiores de idade se relacionarem com meninos menores de idade, incluindo meninos ali de 6, 7, 8, 10 anos. Então realmente é um grupo pró-pedo. E o James Gunn tinha tweets falando que apoiava, que tinha em reuniões, coisa. O James Gunn também tinha tweets falando, por exemplo, que gostava de quando meninos tocavam no seu lugar bobo, né? O que é um tweet bem sugestivo. E ele tinha uma série de outros tweets assim. Pelo que as estimativas dizem, varia de 20 a 10 mil tweets. Então, realmente é uma margem muito grande, mas só por isso você dá pra ver que tem uma noção, sabe? De quão absurdo é isso. Mesmo você pegar a estatística mínima, é muito estranho você ter 20 tweets de pedo, sabe? Apoiando pedo, esse tipo de coisa. Mais tarde ficou comprovado que de fato eram apenas piadas, que de fato eram apenas... Era aquela famosa ironia, sabe? Foi ironia, guys, sabe? Igual é com o negócio lá do pode estudar, sabe? E esse tipo de coisa. Esses tweets do James Gunn, eles eram mais especificamente fake retweets, certo? O que são fake retweets? Antigamente no Twitter, quando você pegava RT e colocava o arroba da pessoa antes de escrever o que você ia falar, o seu tweet aparecia para outra pessoa como se fosse um tweet da pessoa que você citou, certo? Então vamos supor que eu sou o Marquinhos, certo? E aí eu vou lá, escrevo RT Joãozinho e boto meu texto. Para as outras pessoas isso iria aparecer como sendo um tweet do Joãozinho, entendeu? Iria parecer que era um tweet do Joãozinho, não um tweet do Marquinhos, entendeu? Portanto, os tweets do James Gunn a respeito desse tema específico não eram tweets de confissão, certo? Não eram tweets dele confessando fantasias, dele admitindo que ele é pedo. E sim tweets para sacanear o outro. Sacanear de um jeito bem errado, mas sacanear. Mas isso foi suficiente pra galera do Geeks e Gamers ir mais a fundo, ser mais incisivo na investigação a respeito do que o James Gunn tá envolvido, sabe? Do porquê desse interesse em pedo. E o que eles acharam foi no mínimo, aterrador. Vamos começar pelo mais leve aqui, certo? Ele tem vários posts dele em que ele, tanto no Twitter quanto no blog pessoal dele, em que ele comenta de forma leviana, de forma até como se estivesse endossando. Ele cita celebridades e artistas famosos por cometerem pedo, certo? Ele já falou que foi num evento com o diretor de Olhos Famintos, que o diretor de Olhos Famintos, se você sabe do que ele fez e de como ele se projetou no Jeepers Creepers, você sabe que é uma parada meio bizarra, dá até pra fazer vídeo sobre isso no canal, mas se você não quiser ver o vídeo meu, confere o vídeo do Nova Gênesis a respeito disso. Você tem um post no blog dele, onde ele comenta sobre as 1000 melhores obras de uma certa pintora, né? Eu não vou lembrar o nome dela, eu vou deixar aí na tela. E essa pintora, ela é conhecida por retratar situações desse tipo de coisa, sabe? Desse tipo de abuso. E você tem um amigo do James Gunn, que é o Jimmy Ryan, que ele era um ator ou alguma coisa assim. Se não me engano, ele era ator. E esse cara, ele passou por um processo criminal envolvendo pedo, sabe? Envolvendo porte CP. Então começa por aí, sabe? Ele tem, no mínimo, uma afinidade com gente desse tipo, sabe? Com gente desse mundo, sabe? Desse ramo de CP, de pedo, enfim. Agora as coisas começam a ficar mais bizarras, porque, por exemplo, o James Gunn, ele ia em festinhas adultas, sei que você me entende, que tinham a temática de pedo, certo? Eram festinhas adultas temáticas e tinham
tema de pedo. As mulheres elas iam vestidas de crianças e os homens iam vestidos de figuras de autoridade ou figuras adultas, certo? Então, por exemplo, iam vestidos de professores, de pais, de palhaços, enfim. E a figura que o James Gunn escolheu pra ir foi a figura do padre, certo? A figura de pastor também. Dá pra você pegar aquela roupa e dizer que é tanto de padre quanto de pastor. Mas eu digo mais que de pastor. Por quê? O James Gunn já confessou que quando ele tinha lá seus 11 anos, ele próprio foi abusado por um pastor na infância, certo? É bizarro por si só, sabe isso? Por que o cara iria numa festinha adulta com tema de pedo, iria numa festinha adulta com tema de pedo, vestido de pastor, que foi a figura que abusou dele na infância? Muito estranho, certo? Tem uma estatística que mostra que muitos dos casos de pedo que acontece é porque o abusador ele foi abusado na infância, entendeu? Então não é uma coisa tão fora da realidade se dizer que o James Gunn ele pode ser pedo por ele ter sido vítima de um pedo na infância. E por fim, aquilo que eu considero o mais bizarro, o mais indignante, pelo menos pra mim, que é o livro dele, certo? O Dr. Collector. Muita gente fala que é um livro pseudo-autobiográfico. Muita gente fala que na verdade é um livro autobiográfico. Por que disso? Bom, o personagem do James Gunn, né? O personagem principal desse livro do James Gunn se chama James Gunn. Ele trabalhou no lugar onde James Gunn trabalhou, durante a época que o James Gunn trabalhou nesse lugar. E esse personagem no livro, ele é pedo, certo? E daí que é por causa disso que muita gente fala que é pseudo-autobiografia, porque onde que o James Gunn iria falar que ele é pedo, sabe? Ele próprio é pedo. Isso aí é invenção, sabe? Mas você vê o livro, tem várias passagens envolvendo isso, sabe? É um tema central do livro isso, sabe? Então você tem, por exemplo, um trecho em que ele e a irmã dele estão conversando, e aí eles veem na TV uma reportagem de uma menina de leucemia que passou por um tratamento que deixou ela bem debilitada, e a menina acabou morrendo. E o James Gunn e a irmã dele riem disso, tiram sarro disso. O James Gunn até complementa na narração do livro falando que foi a melhor noite deles em muito tempo. E aí a passagem, que é a que eu tô deixando na tela pra vocês verem agora, que é uma namorada dele, uma amante, enfim, pergunta pro James Gunn o que ele acha de ter filhos. E o James Gunn fala que ele não quer ter filhos porque como assim eu iria amar, dar carinho, afeição a esses pequenos animais sexuais fofos sem querer transar com eles, sem querer foder com eles. Não é bizarro? Não é estranho? Pois é, foi isso que o Geeking Gamers mostrou, revelou e expôs pra todo mundo, pro pessoal comentar e ver mais a fundo se o James Gunn ele era pedo ou não. Quando isso saiu, o pessoal da Marvel demitiu o James Gunn, certo? É por isso que o James Gunn foi demitido. Não foi só por causa de tweets, não foi só por causa de posts, sabe? Foi por causa disso também, sabe? Porque era ruim pra Marvel ter alguém que tinha num livro pseudo-autobiográfico dele um cara que fala que crianças são animais sexuais fofos, sabe? Não é vantajoso para uma empresa isso. Eu não teria numa empresa minha, sabe? Se eu fosse dono de uma empresa. Só que a gente sabe como é Hollywood, né? Esse Exposed acabou não pegando tanto. James Gunn logo passou dos processos e voltou ativo. E até voltou pra Marvel para terminar de dirigir Guardiões da Galáxia. Depois ele foi pra DC, dirigiu o Esquadrão Suicida e ficou na DC pra dirigir o universo cinematográfico deles. E é assim que tá hoje em dia, não? Aqui no Brasil você não viu gente repercutindo isso, certo? Pelo menos até pouco tempo atrás. O equivalente do Geeking Gamers no Brasil seria a Liga Nerdola, certo? A Liga Nerdola que tem a ideia, a missão, por assim dizer, de ser contra a cultura woke, de ser contra os podres de Hollywood e defender a moral e os costumes conservadores, igual o Geeking Gamers faz por lá. Curiosamente, a Liga Nerdola nunca mencionou esse exposed dos Geeking Gamers. Nunca falou nada sobre o que eles mostraram. Não só não mostraram nada do Geeking Gamers, não só mostraram o exposed dele repercutir aqui no Brasil, porque isso é algo que teria que ser debatido, pelo menos debatido, pelo menos na comunidade nerd brasileira, teria que ser debatido. Eles não só não fizeram isso, como também
apoiaram e muito o James Gunn. Fizeram esquenta pra teaser, fizeram o vídeo falando, ai, me emocionei, vem Papai Gunn, sabe? Fizeram a live de 10 horas de live falando do Superman do James Gunn. E a live inteira é tipo, eles babando no ovo, sabe? Mas tem discordância tipo, eu não gostei tanto disso, sabe? Então, realmente teve muito esse apoio, teve muito essa babação de ovo pro James Gunn por parte da Liga Nerdola, certo? Que deveria ser contra o James Gunn, porque eles são os conservadores, eles que são contra a lacração, eles que realmente eles já se colocaram como sendo contra Pedro, como sendo contra a gente Pedro. Você vê lá na fase do Sound of Freedom, eles fizeram vários vídeos falando sobre Sound of Freedom, falando sobre o impacto do filme, de como ele era importante, como ele conscientizava as pessoas. E justo agora que você tem um diretor que tem essas evidências de que ele pode ser Pedro, eles não falam nada? Eles não só não falam nada, como também começam a passar pano, começam a apoiar o cara? É muito estranho mesmo. Não é estranho isso? Não é estranho você ver a Liga Nerdola? A Liga Nerdola inclui Linhagem Geek, inclui Wagner Tomazoni, inclui Heróis e Menos. Eu não posso falar o nome do canal, senão eles podem acabar... Eles têm a mania de querer processar quem fala o nome deles e nesse tipo de contexto, pelo menos pelo que eu sei, tá? Pelo menos pelo que me falaram, então eu não quero falar o nome desse canal. O Geek SCP, o Gigante Richard. Não é estranho que essa galera que passou aí anos, que tá há anos defendendo conservadorismo, defendendo as pautas de direita, defendendo realmente as crianças de ideologias nocivas, de pessoas nocivas, de repente tenha realmente passado um pano nervoso pra esse tipo de pessoa, que é o James Gunn. Não é curioso, não é esquisito que o Wagner Tomazoni, que ele é tão entendido das coisas, que ele sabe de tudo, que ele nunca erra, que ele vê pesquisas da gringa, não sabe de nada sobre esse assunto específico. Fala, se fazendo sonso, fala que eu sei que tem algumas piadas que o James Gunn fez para ser demitido da Marvel, mas não sei muito a fundo. Não é estranho isso? Não é estranho que esse mesmo Wagner, que logo depois de falar isso, falou que iria fazer sua própria pesquisa sobre o assunto para ver se realmente o James Gunn é pedo, se o James Gunn ele é envolvido com coisa errada, não lançou um vídeo até agora, não lançou um post até agora, não mencionou nada de nenhum jeito sobre esse assunto. É como se o assunto tivesse morrido naquele vídeo que ele falou sobre isso. Não é muito estranho isso? E eu nem cobro isso do resto da comunidade nerd, porque esses já estão sucumbidos, entendeu? A comunidade nerd brasileira não é igual a comunidade nerd gringa, a comunidade nerd americana. Lá não tem essa coisa de tipo, eu vou dar a opinião que mais se encaixa com o que meu público gosta, eu vou dar a opinião que meu público quer ouvir. Ou então gente que realmente vai na onda do público, sabe? Gente que não consome nada, gente que não entende de nada do assunto, mas que ainda assim quer ficar larpando, quer ficar falando, sabe? Aqui no Brasil não, aqui no Brasil é a zorra total a comunidade nerd brasileira. Você tem gente que nunca viu um gibi na vida, mas que tá lá comentando sobre filme de herói como se entendesse tudo, sabe? Como se fosse nerd de verdade. Mas tem uma outra coisa que eu gostaria de apontar sobre o Wagner Tomazoni, certo? Bom, como vocês sabem, esse ano, no começo desse ano, lá pra janeiro, teve o lançamento de 3 milhões de arquivos a respeito do caso Epstein, certo? O caso Epstein, caso você não saiba, ele é um caso de um cara, o Jeffrey Epstein. Ele tinha uma ilha no meio do nada, onde os ricaços eles iam pra fazer todo tipo de coisa. Lá não tinha lei pra prender eles, lá não tinha lei pra impedir eles. Eles faziam todo tipo de coisa. Caçavam gente como se fosse animal, comiam gente como se fosse animal, abusavam das pessoas como se fossem objetos sexuais, abusavam principalmente de crianças. Então você tem uns relatos bem perturbadores, certo? E uma coisa que esses arquivos deixaram claro é que o Trump, presidente dos Estados Unidos, ele está envolvido diretamente nisso. Não é só questão de eles tiraram umas fotos juntos, apareceram em reportagens juntos, tiveram e-mails trocados. Não. O Trump ele estava ativamente participando dos abusos, participando dos crimes que o Epstein cometeu. Eu vou comentar sobre isso melhor no meu webdoc sobre o caso Epstein lá no meu canal Oráculo. Ainda não tá no ar, mas você pode se inscrever no canal para ficar ligado quando o vídeo sair.
O meu motivo para eu falar que tem provas, de que tem indícios de que o Trump ele é de fato um pedo em relação a esses arquivos do Epstein em específico, é porque nós temos muitos e muitos e muitos e muitos depoimentos de vítimas do caso Epstein. Vítimas comprovadas, vítimas realmente... Pô, essa pessoa ela tava lá, ela sofreu esse tipo de abuso. E várias dessas vítimas, confirmadas que eram vítimas, relataram ter visto Trump participando ativamente dos abusos na ilha do Epstein. Por conta disso, por conta de nós termos esses relatos desses abusos específicos, e nós temos relatos muito parecidos entre si, não relatos parecidos entre si em relação ao mesmo evento, mas relatos parecidos entre si relatando o mesmo tipo de ocorrência que acontecia naquela ilha, cometidos pelo Trump. Então eu acredito, certo? Eu tenho pra mim que o Trump ele é de fato pedo, certo? Então, portanto, quando você vê ao longo desse vídeo eu chamando o Trump de pedo, é por conta disso, entendeu? Porque nós temos vários depoimentos falando que o Trump ele é pedo. No entanto, como nós não temos fotos, como nós não temos vídeos, como nós não temos exames de DNA, como nós não temos somente nenhuma prova factual, nenhuma prova empírica de que o Trump realmente cometeu esses abusos, cabe a você decidir se o Trump ele é ou não pedo, certo? Talvez você pense que precisam de mais provas, de provas factuais. Eu já tenho por mim que os depoimentos são mais que o suficiente, que a correlação entre os depoimentos já é o suficiente para poder acusar o Trump de pedo. Só achei interessante pontuar isso aqui antes da gente continuar o vídeo. Mas, em suma, o Trump, ele tem, por exemplo, você tem um relato de uma moça que participou lá, que relatou que o Trump, ele tinha o costume de avaliar o interior das meninas, certo? Com os dedos. É um relato isso, é uma pessoa que ela tava no meio, ela foi vítima do Epstein, foi vítima desse caso, e ela falou que o Trump fazia isso. Você tem também o relato de um motorista de táxi, que ele relatou que ele estava voltando de táxi, ele deu carona para uma das vítimas do Epstein, e essa vítima teria contado para ele: olha, esse cara, o Epstein, e o amigo dele, o Trump, eles estão abusando de mim, eles estão me maltratando, por assim dizer. E aí esse motorista relata que dias depois essa mulher apareceu com a cabeça estourada. Eu acho que só por esses dois relatos já dá pra ver que o Trump ele não é uma boa pessoa, ele é sim um pedo e tem evidências disso. E no meu webdoc eu vou mostrar que essas duas coisas que eu citei pra você são as mais de boa que o Trump fez. As mais de boa. O Trump fez coisa muito pior que isso. E aí o Wagner, num daqueles vídeos pra expor a hipocrisia da esquerda, a esquerda tá sendo hipócrita, sabe, nesse tipo de vídeo dele, ele falou isso aqui sobre o caso Epstein. E ela ainda usou um exemplo péssimo pra isso. Porque nos arquivos do Epstein o que não faltam são inúmeros esquerdistas, e ela própria nem deve saber o que foi dito do Trump lá dentro. Porque os arquivos essencialmente provam que o Trump e o Epstein se odiavam. E tem mais um monte de coisas nas conversas por e-mails, tanto de figuras de esquerda quanto de direita, que não são comprovadas, são coisas que foram conversadas entre algumas figuras. Tanto que o próprio Lula é citado também, né, numa conversa do Chomsky. Mas a anta que vota no Lula e depois vai reclamar do crime, será que ela sabe minimamente do que ela tá falando aqui? Pelo amor de Deus. Não é estranho isso? Não é esquisito? Não é curioso isso? Não faz você ficar com uma pulguinha atrás da orelha? Agora, como prometido, na minha visão, por que a Ignordola, especialmente o Wagner Tomazoni, tá fazendo isso? Por que eles estão evitando de ver o Geeking Gamers, o Exposed deles? Por que eles estão evitando de ver os Exposeds que a gente tem na comunidade nerd brasileira? Como por exemplo os Exposeds do Mestre Karim, dos Donos dos Quadrinhos, do próprio Nova Gênesis. Por que eles estão se negando a ver isso? Por que o Wagner ele passou o pano pra Pedro não uma, mas duas vezes? É porque eles são envolvidos nisso? É porque eles gostam disso? Não. Não é por causa disso. E eu falo não só por ter medo de processo, sabe? Eu acho que realmente eu posso ser processado só por essa parte do vídeo. Mas eu falo especificamente porque eles já se mostraram contra isso, sabe? É o que eu falei pra vocês lá atrás. Quando teve aquele esquema, aquela treta lá do Sound of Freedom, um dos grupos que mais trouxe destaque pra aquele filme, para as coisas que aquele filme expunha,
foi a Liga Nerdola. Eles fizeram ativismo deles pra conscientizar as pessoas a respeito da pedofilia, a respeito dos casos de pedofilia que a gente tem no Brasil mesmo, como por exemplo na ilha de Marajó. Eles são ativamente contra isso. Eles são realmente ativistas anti-pedo. Não tem como acusar os caras de serem pedo. Não tem como acusar os caras de estarem envolvidos nisso. Porque eles já se mostraram como sendo ativamente contra isso, sabe? Sendo realmente repudiando isso com todas as forças, entende? Então, se é assim mesmo, então por que nesses dois casos específicos que eu citei pra você, o Wagner e a Liga Nerdola não falaram nada, ficaram quietinhos? Ou então no caso do Wagner realmente passou pano nervoso pra isso? Na minha visão é bem simples. Oportunismo. Especialmente o Wagner Tomazoni. O Wagner Tomazoni, ele já provou que ele é desonesto. Ele é mau caráter. Ele é oportunista. Ele mentiu, cometeu distorções, falou um monte de merda, acusou de crime, acusou de coisa pesada. Um grupo de canais no YouTube, canais que alguns não tinham nem relação com o outro, num vídeo de 3 horas, porque esses canais criticaram ele e a HQ dele. Ele falou que, por exemplo, não duvidava que a perigosa seita do Nova Gênesis iria tentar matar eles. Iria tentar matar ele, quando um seguidor comentou pra ele tomar cuidado com isso. Ele pegou uma live sobre a Supergirl pra falar sobre a Nova Gênesis e falou que eles eram uma seita satanista luciferiana. O que, como eu expliquei lá no meu vídeo de prévia, e que vai ser a parte final desse vídeo aqui, não tem sentido, porque satanismo e luciferianismo eles são diferentes. E o Nova Gênesis também não segue preceitos de satanismo. O Nova Gênesis não é nem uma seita satanista e nem uma seita luciferiana. O que eles são? Eles são um grupo de gnósticos sofianos, certo? O que são os gnósticos sofianos? Os gnósticos que acreditam em Sofia, certo? A Sofia, dentro de algumas correntes religiosas gnósticas, ela é a sabedoria de Deus, certo? Ela é aquilo de mais alto que tem nos céus depois do pleroma. Apesar de você ter realmente gnósticos luciferianos, gnósticos satanistas, você tem gnósticos sofianos. E é dessa vertente do gnosticismo que Nova Gênesis é. Mas o Wagner, ele chamou o Nova Gênesis mesmo assim disso, sabe? E você pensa, o público dele, você acha que o público dele vai saber de religião a ponto de saber a diferença entre satanismo e luciferianismo? Mas enfim, falando sobre esses dois casos em específico. Não era vantajoso pro Wagner falar mal do James Gunn na época que ele deveria falar mal. Porque o público todo brasileiro, do nicho de super-herói, tava querendo ver o Superman, tava querendo gostar do Superman e tava apoiando o James Gunn, pelo que o James Gunn tava mostrando nos materiais dele. Chegar com um vídeo, chegar com uma opinião contra o James Gunn nessa época era impensável para quem queria surfar no hype, para quem queria angariar público. O Wagner e a Liga Nerdola não queriam encontrar a maré, não queriam bater de frente com a onda. Então eles surfaram com ela, ficaram quietinhos sobre a Exposed. Não era vantajoso pro Wagner falar mal do Trump, a respeito dos casos Epstein. Não era vantajoso para ele porque ia pegar mal com o público dele. Ia pegar mal até com ele mesmo, porque o Wagner Tomazoni, ele é trumpista. Ele fez um vídeo lá de não sei quantos minutos falando de todos os projetos que o Trump tinha, sabe, coisa. E então, tipo assim, você vê que ele é um cara engajado na direita trumpista. Ele é um entusiasta do Trump. No caso do James Gunn, você pode até realmente argumentar que o Wagner não sabia, o Wagner não tem conhecimento do que o James Gunn fazia, dos indícios de que o James Gunn é pedo, porque não é do nicho dele, sabe? Não tem como cobrar isso dele. Agora, o Wagner Tomazoni, ele é um entusiasta trumpista. Ele é um cara politizado. Se ele não viu nada sobre o Trump no caso Epstein, então onde é que ele estava na internet durante o período que saiu os arquivos Epstein? Ele entrou numa caverna? Ou o Wagner estava na internet e ele escolheu não ver os indícios de que o Trump é pedo? Ou ele viu e deliberadamente mentiu pro público dele? E sinceramente, eu acho que a segunda opção é mais provável. Por conta do mau caratismo dele. Por conta da desonestidade dele. Eu não sei se esse vídeo, tanto o vídeo prévio que eu vou lançar, que vai ser essa parte do vídeo, quanto o vídeo resposta em si,
vai chegar no Wagner Tomazoni na comunidade dele. Mas se chegar, eu vou deixar bem claro. Eu não estou acusando vocês de serem pedo. Eu não estou acusando vocês de apoiarem o crime de pedo. O que eu estou fazendo é questionando vocês. Por que vocês não se posicionaram contra o James Gunn? Por que vocês não quiseram ver os indícios de que o James Gunn é pedo? Por que vocês não quiseram ver os indícios de que o Trump é pedo? Por que quando apareceram canais que mostraram que o James Gunn é pedo, vocês foram contra esses canais? Vocês tentaram cancelar esses canais. Por que disso? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de levantar com esse vídeo e com essa parte do vídeo resposta. O segundo ponto é o seguinte, e que eu tenho que deixar claro para não ser processado. O core do vídeo, a minha ideia é de que vocês são desonestos. Vocês são mau caráter. Eu não estou imputando nenhum crime a vocês, não estou falando que vocês são de fato pedo. Eu estou até reforçando que vocês não são pedo. Estou também reforçando que vocês se posicionaram ativamente contra pedo. Mas é o meu dever, enquanto criador de conteúdo, é o meu dever enquanto pessoa, se perguntar se eles são contra esse tipo de crime, por que eles apoiaram o James Gunn, por que eles apoiaram o Trump ainda? Meu ponto, o core da questão diz unicamente ao caráter de vocês, a honestidade de vocês. É isso que eu tô querendo dizer, é esse o core que eu tô tentando chegar. Portanto, não distorçam meu vídeo. Não diga que eu acusei vocês de serem pedo. Não diga que eu tô promovendo um cancelamento contra vocês, que eu tô fazendo igual aquele esquerdista fez com o Ramsés. Eu não tô fazendo isso. Eu tô levantando uma questão importantíssima para esse assunto. E pro meu público, eu espero que depois disso tudo que eu falei pra vocês, vocês não vão no canal do Wagner, nos canais da Liga, falar que eles são apoiadores de pedo. Porque eles não são isso. Eles não apoiam pedo, pelo contrário. Eles já se posicionaram diversas vezes contra pedo. O que você pode fazer é questionar eles. Por que vocês apoiaram o Gunn? Por que vocês apoiaram o Trump? Por que vocês não querem ver os indícios de que o Gunn e o Trump são pedo? Eu espero que tenha ficado isso bem claro para vocês. Eu espero que tenha tanto pro Wagner e pra turma dele, quanto pro meu público, certo?